Você já deve ter ouvido falar, né, que para a gente encontrar o preço ideal do nosso serviço, a gente precisa ver a relação despesa versus tempo. Mas em vez de cobrar por hora trabalhada, eu cobro pelo dia do projeto. Peguei aqui uma planta de um apartamento para encontrar quantos dias eu preciso para terminar esse projeto desse apartamento. Eu analisei quanto tempo eu preciso para fazer uma cozinha. Coloquei 2 dias para criação, coloquei um dia para renderizar, 2 dias para fazer o detalhamento. Seja um detalhamento completo ou um detalhamento mais básico dentro de 2 dias, pelo menos eu, a minha equipe aqui consegue fazer. Então, totalizando aqui, em média, são 5 dias para criar uma única cozinha. Então, eu fiz essa distribuição aqui nos demais cômodos, considerando que a cozinha, ela é um ambiente mais complicado, né? Porque envolve muita divisão, por exemplo, de marcenaria, e aí são muitos eletrodomésticos que a gente tem que encaixar. Então, a pia está num lugar, a bancada é pequena, a gente precisa de embutir ainda uma lixeira, a gente tem que pensar onde vai ficar a gaveta, o que que vai guardar na gaveta, onde vai ser porta, enfim. A cozinha costuma ser, né, um dos ambientes mais complicados que tem na casa. Depois disso, eu encontrei aqui para a sala, coloquei 4 dias para a sala, 4 dias também para o quarto e 3 dias para o banheiro. Às vezes a gente consegue fazer até em menos, né? Mas o detalhamento do banheiro, se for um detalhamento completo, ele é um pouco mais chatinho também. Então tá, separei aqui por dias. Totalizando, deu 20 dias. E aí a gente pensa o seguinte: quantos dias úteis tem dentro de um mês? Considerando que são 4 semanas e 5 dias na semana, são 20 dias úteis que a gente tem no mês, certo? Até aqui? Então, a partir disso, regrinha de 3. Se 20 dias está para 100% do mês total, considerando o mês completo, a gente tem 100%. Então, 5 dias úteis, né, para fazer a cozinha, por exemplo, está para 25%. Então, nisso eu encontro que a minha cozinha é 25% da capacidade produtiva do meu mês, considerando que o escritório está trabalhando em 100% da capacidade produtiva. Se for só você, por exemplo, no seu escritório, se você trabalha em home office, não tem mais ninguém para te ajudar, você é 100%, né, da capacidade produtiva. Então, uma cozinha vai te tomar 25% do seu mês. Pegou a lógica da questão da porcentagem, da capacidade produtiva, de quanto tempo que um único ambiente vai consumir da sua capacidade produtiva do seu mês? Mas calma, você não precisa de fazer todo esse cálculo. Você não vai precisar quebrar a cabeça, não vai precisar perder horas para encontrar o preço do seu projeto. Lá na aba de orçamento, é só você colocar a quantidade de cômodos e o grau de dificuldade, que a planilha já vai te dar tudo. Eu passei anos e anos desenvolvendo essa planilha para ficar do jeito que ela está hoje, para facilitar a minha vida, e agora eu estou compartilhando para facilitar a sua também. Então, vamos abrir aqui juntos. Então, tá, a primeira coisa que a gente faz na planilha é preencher a despesa, certo? Então, eu vou preencher aqui, vamos supor que você trabalha em home office e é só você sozinho. E aí você vai estipular o prolabore que você quer receber. O prolabore é o seu salário, tá? Quanto que eu quero receber por mês? Então, vou colocar aqui R$ 4.000. E mesmo que você trabalhe em home office, você tem despesas, como, por exemplo, energia, internet, nem mesmo, ai, Fabi, eu moro com os meus pais que pagam, mas uma porcentagem disso você está gastando para trabalhar. Então você tem que colocar aqui. Ou então você mora sozinha, ou você mora com um esposo, divide apartamento, enfim. Para você manter o seu computador ligado, você vai gastar, no mínimo, energia e internet, né? Então você vai colocar uma porcentagem disso aqui. Vamos supor R$ 100. Então vamos supor que o seu salário é 4.000 e você tem mais R$ 200 de gasto para manter o seu computador, né? É um exemplo assim bem básico mesmo, só para vocês entenderem. Então, ó, o total do seu custo mensal é de R$ 4.200. Agora vamos aqui no orçamento de interiores fazer uma simulação de um apartamento completo para vocês verem que estão batendo. Aqui, gente, vocês vão ver que tem essa primeira aba de dificuldade. E aqui dentro, quando a gente clica nessa setinha, vai aparecer o nível de dificuldade fácil, médio, difícil, extra difícil. Aqui embaixo eu explico um pouco melhor o que que é. Então, vamos colocar aqui uma cozinha. Aquela cozinha com a lavanderia é tão pequena que eu considero como se fosse uma cozinha mesmo, tá? Aí eu costumo analisar. Se a lavanderia for um pouco maior, der um pouco mais de trabalho, eu já considero aqui cozinha mais lavanderia.
Vou colocar aqui uma sala. Sala, a mesma coisa. Se for uma sala de jantar e estar que vai me dar um pouco mais trabalho, eu coloco sala de estar e jantar. Mas ali é muito pequenininha, acaba que a sala de jantar é só uma mesa, então não vai ter tanta complicação. Então, aqui eu coloco sala. São 2 quartos, são 2 banheiros. E aí vocês viram que eu separei, né, os cômodos por dias. A partir disso, eu encontrei a porcentagem. Então, você vai ver aqui, ó. A cozinha, ela leva 15 dias, então ela demanda 25% do mês. Então, fiz isso aqui para todos os cômodos, tá? Considerando a consultório, por exemplo, vou fazer um consultório, uma sala de recepção, eu peguei basicamente algum parâmetro de algum desses cômodos. Ah, por exemplo, um consultório, ele vai me demandar quase que a mesma coisa de um quarto de dificuldade. Então, quando você for fazer um orçamento, às vezes não vai ter o cômodo aqui, mas aí você vai pensar quanto tempo, qual que é a dificuldade que eu gasto para fazer uma fachada, por exemplo. É quase a mesma dificuldade que eu gasto para fazer uma sala, uma cozinha ou um banheiro. E aí você vai pegar algum desses cômodos aqui como parâmetro, tá? Ah, desculpa, eu coloquei aqui 2 banheiros, mas na verdade a formulação que a gente vai fazer é somente com um banheiro, que é aquela planta que eu mostrei para vocês. Então, olha só, o preço desse apartamento sem o lucro, ele saiu em R$ 4.200, ou seja, esse é o custo, o preço que você precisa cobrar em um apartamento. Por quê? Porque ele vai te demandar 100% da capacidade produtiva do mês, certo? Então, eu vou focar 100% nesse apartamento, sou só eu sozinha, preciso fazer tudo. Então, este único apartamento, ele precisa cobrir os seus custos mensais, ok? Então, você vai ter esse parâmetro aqui, né, dos cômodos, com os preços e a capacidade produtiva. Aí a gente volta lá na despesa, olha só. Este apartamento, ele cobre a sua despesa mensal. Se você mudar aqui, por exemplo, quanto maior for o seu prolabório e quanto maior for as suas despesas, maior também vai ser o custo do projeto. Vamos voltar lá na tabelinha, por quê? Aqui é o preço sem lucro, para você apenas cobrir os custos da sua despesa. Mas nenhuma empresa cresce se não tiver lucro. Então, para isso, a gente vai passar para o nosso cliente uma margem de lucro, que eu coloco de 30%, tá? Aqui está na regrinha 30% também. E aí, gente, só lembrando, vocês não precisam mexer nessas, não pode, na verdade, mexer nessas regrinhas aqui, tá? Porque ela foi muito complicada de fazer. Então, você vai apenas preencher aqui. Eu estou mostrando para vocês só para vocês verem a lógica dessa planilha, tá? Que não saiu da minha cabeça de forma aleatória. Tem toda uma lógica aqui por trás. Então, você vai passar para o seu cliente com lucro. Eu coloquei aqui a margem de 30%, por quê? Pode ser 20% também. Mas eu gosto de passar a mais porque isso me ajuda na negociação com o cliente. Então, eu passo para ele esses preços aqui, com a margem de lucro, porém, eu dou 10% de desconto para pagamento à vista. Então, fica mais interessante, mais envolvente para o cliente querer pagar à vista. É vantagem para mim receber à vista também. E ainda saio com uma margem de 20% de lucro, né? Caso ele decida pagar à vista. E aí, eu vou pegar esse preço aqui, então. Se você trabalha com nota fiscal, se você emite nota fiscal, o preço que você vai passar vai ser esse aqui, tá? Hoje, aqui no meu escritório, a margem é de 6% de imposto. Isso é minha contadora que me passou. Aí você tem que ver também com o seu contador. Se for um preço diferente, você vai alterar aqui, tá? Na porcentagem. Mas tá, vamos supor que você não trabalha com nota fiscal ainda. E aí entrou esse projeto de 5.460. Eu vou pegar esse preço aqui e vou jogar lá em ganhos. Vamos supor que o cliente é o João, o preço do apartamento dele ficou 6.600, fechado em março. E aqui você vai colocar a quantidade de parcela, se foi apenas em uma única vez ou se foi em 3 vezes, por exemplo. Aqui no escritório eu permito que o cliente parcele esse preço aqui em até 3 vezes, sem juros, ou então eu dou os 10% de desconto para pagamento à vista. E aí, se for 10%, por exemplo, de desconto, eu tenho que alterar aqui, tá? Aqui nessa tabelinha de ganhos vai ser o preço que eu fechei com o meu cliente. Então, vamos supor que foram 3 parcelas, 5.600 dividido por 3. 1.866. 1.866. 1.866.
1.866. Quando a gente faz parcelado, vamos lá no resumo. Então, olha só, a sua despesa mensal está prevista para 4.200 por mês, certo? Se o seu cliente parcelou esse projeto, você ainda precisa de fechar mais projetos nesse mês para conseguir abater, né? Para conseguir cobrir os custos do seu mês. Então, com isso, você lá na capacidade de produção, capacidade produtiva, você também vai ter que fracionar, né? Vamos colocar aqui, João, a carga dele deu 105%. Então, você vai ter que fracionar isso aqui também. 105 dividido por 3, 35%. Então, 35%, 35, 35. Isso aqui a gente faz o seguinte, vamos supor que o projeto entrou em março, então em março você vai fazer a primeira etapa do projeto dele, que é aquele estudo preliminar. Depois que ele aprova, você vem aqui para a parte do 3D. Às vezes o estudo preliminar é só 20% da sua capacidade produtiva e o 3D é 45%. Aprovou o 3D? Vai ter o projeto executivo. Então, você vai fracionar também a capacidade produtiva, tá? E aí, nisso, vai sobrar ainda 80%, 55%, 65% da sua capacidade produtiva para você fechar outros projetos. Então, você tem que estar sempre de olho nessa tabelinha de resumo para você ter como meta, para não fechar o seu mês no negativo, tá? Então, por isso que é interessante também a gente receber à vista, porque a gente já fecha o mês certinho. Então, eu volto lá em ganhos e vamos supor, então, que vai ser apenas uma vez esse projeto. O cliente decidiu pagar em apenas uma vez. Vou ver quanto que é 10% de desconto em cima disso aqui. 5.600 menos 10%. Então, vamos supor que o cliente decidiu pagar à vista. Então, fica R$ 5.040. Nisso, esse projeto foi fechado em março, 5.040. A capacidade produtiva vai permanecer fracionada. A menos que você, não, eu vou dedicar somente nesse projeto, não preciso pegar outros, vou finalizar ele para pegar outros. O que você precisa ver se é interessante, né? Porque se vier um cliente, por exemplo, você não vai deixar ele ficar esperando para você terminar um projeto para pegar outro. Então, normalmente a gente gira dessa forma. A gente passa para o cliente fracionado as etapas, dando possibilidade de entrar outro cliente e você vai preenchendo isso aqui também. Vai preenchendo outro cliente. Ah, vamos supor 45, 45, né? E aí, ó, o seu mês de abril já está com quase 10, já está quase esgotado a sua capacidade produtiva. E você vai vendo isso aqui conforme vai aumentando os projetos, para você ter o parâmetro se precisa contratar um estagiário, um funcionário. Aí tá, aí a gente vai lá em resumo, olha só, um único projeto, ele abateu o seu custo mensal e ainda sobrou lucro, né? Então, é muito interessante, é muito importante a gente terminar sempre no positivo, e quanto maior esse positivo aqui no verdinho, né? Quando fica verdinho é porque está no positivo o mês, quanto maior, melhor. Por quê? Porque você vai guardando, vai tendo dinheiro em caixa, e não é porque sobrou 840, ou por exemplo, fechou o projeto com a Joana, e o projeto dela foi R$ 3.000, né? Vamos supor, em março também. Então, olha só, fechou 2 projetos dentro de um mês e sobrou R$ 3.840 de lucro. Maravilhoso. Então, você vai pegar esse aqui e vai guardar no seu caixa. Por quê? Porque vai que no mês seguinte entra somente um projeto de R$ 2.000. Então, você não vai ter conseguido arcar com os custos mensal, né? Então, você vai ter o dinheiro em caixa para poder remanejar para esse mês seguinte, tá? E aí, o ideal é sempre que você consiga repetir isso aqui por todos os meses. Aqui no resumo, você vai ter, vendo a despesa, o mínimo que você precisa fechar por mês, né, para você trabalhar como meta. Que aí sim o seu escritório vai ficar saudável. Você vai conseguir manter o escritório, né, cobrir os custos, e o que vier a mais é para o seu lucro do escritório. Assim, o seu escritório vai ficar sempre de forma saudável. Então, você vai trabalhar com essas metas. Então, você entendeu, né, como que funciona, como que eu cheguei aqui nessas regrinhas da planilha. E aí você vai ver agora, eu quero ganhar R$ 10.000. Opa, quero que meu Prolabore seja R$ 10.000. E aí, vou replicar isso aqui por mês, né, todos os meses. Que aqui, ó,
A nossa planilha, ela pega a média do custo mensal, tá? Então, o seu Prolabore é de R$ 10.000, porque a gente sai da faculdade, às vezes, querendo ganhar R$ 10.000, né? Mas aí, quando a gente vai lá no orçamento de interiores, olha só o custo que ficaria o seu projeto, certo? Então, você precisa ter esse parâmetro. Quanto maior for o seu custo mensal, mais caro vai ser seu projeto também. E às vezes você quer ganhar R$ 10.000, mas você não consegue cobrar R$ 13.000 em um apartamento ainda, né? Então você vai regulando isso aqui e vai vendo quanto que você consegue cobrar na situação que você está. Tanto de projeto de interiores, reforma, quanto também arquitetônico.